Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, a bendita esperança, marca do cristão. Veja o nosso texto-chave bíblico, Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 25. Vamos estudar a respeito da esperança. Para onde aponta a esperança do cristão? A perspectiva escatológica da esperança cristã. A esperança cristã como a âncora da alma. Ok? Queridos irmãos, estamos estudando a aula extra de reforço. O homem saiu da sua casa por causa do pecado. Veja que o Adão, ele precisou ser expulso do Éden porque havia pecado. Deus não queria que Adão continuasse no pecado e comendo da árvore da vida, senão ele tornaria-se um pecador eterno. Então a graça foi manifestada trazendo salvação a Adão e a todos os homens. Por isso que Deus, ele por intermédio de Jesus, antes dos séculos, antes da criação, já havia preparado uma tão grande salvação. E Deus vai colocar essa esperança de salvação dentro do jardim. Quando o Senhor, imola o cordeiro, veja na carta Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, na parte C, que o cordeiro que foi morto desde o jardim do Éden, desde a fundação do mundo. Então, havia um cordeiro no jardim que Deus o matou. Gênesis 3 e 21. Deus fez da pele do cordeiro vestimenta para o primeiro casal. E os enviou no meio dos lobos como ovelhas. Mostra, veja, que Deus, ao matar o cordeiro e dizer que o cordeiro viria, Gênesis 3 e 15, através da semente da mulher, então a salvação estava prometida, bastava o homem crer, bastava o homem esperar. Glória a Deus, porque haveria um caminho de volta para casa. E este caminho foi aberto pelo Senhor Jesus quando ele morre na cruz do Calvário. E ele abre um novo e vivo caminho. Hebreus 19 e 20. E quando ele abre esse novo e vivo caminho, nós, pelo seu sangue, adentramos pela porta. Então o homem saiu de sua casa, no jardim. Deus propôs o caminho de volta. Esta é a esperança de todo homem, voltar para a casa do Pai. Veja o filho pródigo saindo da casa. E o pai à espera. Glória a Deus. E o pai na esperança. Então a esperança do pai é que o menino vai voltar, que a criança vai voltar, que o homem vai voltar. Então nós temos uma esperança de um dia encontrar com o pai. Aleluia. Foi proporcionado algo muito melhor. Aonde Jesus está. O homem não viveria na terra, porque Deus proporcionou o céu. João 14, versículo 1 ao 3. A realidade do céu, agora como esperança. Veja, a fidelidade de Cristo está voltando. Ele vai levar o seu povo para morar para sempre com ele nas alturas. A esperança na salvação desde o livro de Gênesis. Quando o cordeiro, a esperança do Pai, foi sacrificado por nós. Veja o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Veja o cordeiro morto desde a eternidade. Aleluia. Está em Pedro, que fala que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E está em Apocalipse, que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isto mostra que o Pai, de antemão, preparou o cordeiro para ser o nosso substituto. Veja, o cordeiro que substituiu Adão. O cordeiro substituiu Abraão. O cordeiro substituiu Moisés. E no tempo de Moisés, o cordeiro vai substituir a família, o cordeiro pascual. E no tempo da nação de Israel, o cordeiro vai substituir a nação, o cordeiro morto no dia do Yom Kippur. E nos dias de João Batista, o cordeiro que vai substituir o mundo inteiro. Aleluia. Veja a esperança individual, a esperança familiar, a esperança nacional e a esperança mundial. Glória a Deus. Este é o Deus da nossa esperança. Não deixa faltar um sequer na lista que queira. Aleluia.
Então, nosso fundamento da esperança é a esperança do Pai. Promessas e profecias se iniciaram, e tudo isso para fazer o homem voltar. Veja as promessas da salvação. No dia de Abraão, nós temos a promessa, através do sacrifício de Isaac, sendo substituído pelo carneiro. Aquela promessa que Abraão viu se concretizar nos seus olhos, Jesus. Jesus falou isso em João, que Abraão desejou ver meu dia e viu e se alegrou. Então, no dia em que Deus providenciou exatamente o que o menino desejava, esperava, Pai, temos o fogo, o cutelo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Deus para si proverá, meu filho. E ali Deus proveu. Aleluia. Jesus foi visto na vida de Abraão, porque ele foi o substituto de Isaac. Então, Daniel capítulo 12, versículo 2, mostra a esperança em glória da ressurreição. Amém? Em vida. A nossa pouca permanência aqui na terra é em esperança. Nunca vendaval poderá nos tirar, porque se nós estivermos ancorados em Deus, isto quer dizer, firmes em Deus, confiança em Deus, a âncora da alma é que Deus está dizendo, eu estou contigo. Deus está dizendo, estou segurando nas tuas mãos. Aleluia. Deus está andando conosco, está firme conosco. Ele está dizendo, você vai conseguir, porque a fé não passa, a esperança não passa e o amor é maior. O viver para nós é Cristo. Então, a esperança foi doada pelo Espírito. Nós não estamos só, temos o Consolador, nós não estamos sem Pai, nós temos o Pai Celeste. Cristo é formado em nós. Temos uma viva esperança pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação está na esperança, isto é, na pessoa de Jesus. Algo de bom, uma expectativa acontecerá. A vida eterna por Deus entregue aos seus filhos. Fomos gerados de novo para uma viva esperança. É o selo da esperança, a ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição de Jesus, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas o Senhor ressuscitou dos mortos e nos deu a garantia, o selo, o penhor da nossa salvação. Para uma vida de incorruptibilidade. Hebreus 11:1. Veja a fé, fundamento da esperança que permanece. Veja a nova natureza em Cristo. Fé, amor e esperança. Os crentes do Antigo Testamento creram na promessa. Creram em Gênesis 3:15. A promessa do Pai, a esperança do Pai, estaria trazendo Jesus como Messias, o Emanuel. Nos dias de Isaías, o Cordeiro era uma pessoa. Um menino se nos deu, e o principado estava nos seus lombos. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então Moisés passou nos seus dias a reter firme essa esperança. Porque ele disse, Deus vai suscitar um semelhante a mim. Vai vir um homem como profeta, como Messias. Ele é o Messias. A esperança é como o coração espiritual do crente. A âncora da alma que segura o crente no meio dos vendavais, da qual nunca te levarão. Hebreus 6:19, o qual nós temos como âncora da alma. Quer dizer que ela é segura, ela é firme. Ela penetra até ao interior dos céus, do véu. Isto quer dizer que Deus tirou a âncora que estava na alma de Adão na terra. Porque a vida seria eterna na terra. Porque se Adão não tivesse pecado, os homens viveriam para sempre na terra. Como o pecado e a morte entrou no mundo, Deus transferiu a ancoragem. Veja, o qual nós temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Nós estamos ancorados no céu. A esperança do céu é a âncora da alma. Jesus na morte nos deu essa firmeza quando ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia, a palavra de Deus, nos sustenta.
e saberemos que o final será feliz. Deus estará para sempre com o seu povo. A âncora, a esperança, a palavra. Veja, Deus enviou Jesus como a palavra, o verbo vivo. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele é o alimento da nossa esperança. O barco não vai chegar ao destino se não tiver Jesus. Devemos evitar que esse barco se desvie pelos ventos ou da correnteza dos mares. Porque se nós estivermos com a esperança em Jesus, isto quer dizer que a nossa confiança é inteiramente em Deus, estamos tranquilos e temos estabilidade, porque a alma está ancorada no céu. Esta é a nossa esperança. Texto bíblico, primeiro texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para a possessão de uma herança incorruptível, sem contaminação e inalterável, guardada nos céus para vós. Primeiro, a nossa fé espera por uma possessão, a possessão de uma vida eterna, herança eterna, viva, incorruptível, sem contaminação, inalterável. Amém? Nossa fé nos guarda para a salvação. Há uma parte dos benefícios da salvação que está reservada para os que espera nos tempos vindouros. Ele nos aguarda, o Senhor, e Ele não nos abandonará se nós estivermos ligados à esperança. Nunca esteja ligado a seu bel prazer. Nunca esteja ligado a este mundo. A conservação dos eleitos requer cuidados para chegar lá. 1 Pedro 1:5, que pelo poder de Deus sois guardados por meio da fé, para a salvação que está preparada para ser revelada no tempo vindouro. Versículo 6, no qual vos regozijais, ainda que agora, por um pouco mais de tempo, já que é necessário, sejais entristecido com diversas tentações. Veja que na tristeza há alegria. Há veja que mesmo na tristeza o crente é alegre. Parece um paradoxo, mas é compatível a alegria de Deus no sofrimento do mundo, com o sofrimento deste mundo. É compatível. Por isso que Paulo diz que as coisas que passamos nesta vida não dá para se comparar com a glória que há de ser revelada. Em que nós nos alegramos, regozijamos, na esperança do tempo vindouro. Nesse tempo, hoje, cronos dos homens, nós nos entristecemos com diversas tentações. Mas nós temos a ancoragem. Esta que é a palavra. Estamos ancorados em Deus. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por intermédio dele, crerdes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança fossem postas em Deus. A esperança deve ser bíblica, não deve ser passageira, momentânea. Ela tem que perseverar na esperança, a pessoa. Veja, conselhos para quem quer ver o fim, isto é, a finalidade da vossa fé. É só ler 1 Pedro 13, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 16. Cingi os lombos da vossa mente, colocando o capacete da salvação, podemos triunfar sobre os dardos que vêm sobre a nossa mente. A esperança da salvação é um grande antidardos. Isto quer dizer que os dardos que são lançados todos os dias contra a nossa mente, a mente nós temos um grande capacete sobre ela para vencer no campo de batalha, de onde o inimigo foge
porque nós estamos ancorados nos céus. Agora veja, se tivermos a seu bel prazer, o inimigo penetra na nossa alma pela nossa mente. Sede sóbrios. A sobriedade é o estado de tranquilidade de quem espera e confia em Deus, sob ameaças ou sob expectativas, nos momentos de glória ou nos momentos de decisão. Tende a vossa esperança perfeitamente na graça que vos é manifestada pela revelação de Cristo Jesus. Com a revelação da palavra de Deus, a nossa esperança se edifica perfeitamente. Este é o poder da pregação expositiva, quando a palavra é pregada à igreja, a esposa do Cordeiro. Capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pelo que cingi os lombos da vossa mente, sede sóbrios, tende vós a esperança perfeitamente na graça que vos é manifestada pela revelação de Jesus Cristo. Veja versículo 21. Por intermédio dele crestes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança fossem postas em Deus. Veja, Abraão colocou sua fé em Deus. Por quê? Porque se aquele carneiro substituiu Isaac, a esperança mostra que haveria um homem de substituir a nação. E foi o que aconteceu. Jesus nasceu e substituiu a nação inteira de Israel, porque ele foi o homem eleito por Deus para substituir um povo eleito. Versículo 15, 1 Pedro 3, verso 15. Mas como Senhor, santificai a Cristo em vosso coração, e estáis sempre prontos a dar resposta a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, mas com mansidão e temor. Nunca haja silêncio em vós. Tem esperança em Deus? Manifesta essa esperança. Essa esperança que você tem em Deus, ela vai ajudar. Glória a Deus. Ela vai erguer alguém. Essa esperança que você tem em Deus, ela vai trabalhar. Aleluia. É o depósito de Cristo como santificação em nosso coração, nos concede autoridade para responder com autoridade a qualquer que perguntar a respeito da nossa esperança, com mansidão e temor, e não com mau testemunho. Versículo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está depositada nos céus. Porque a esperança, porque a respeito dela, antes ouvistes falar, através da palavra do evangelho da verdade. Versículo 27, Colossenses 1 e 27. Para os quais Deus desejou fazer conhecido, isto é, a imensa riqueza da glória deste ministério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Esses são muitos os versículos. Vou citar aqui: 1 Timóteo 1 e 1, 1 Tessalonicenses 1 e 3, 1 Coríntios 13 e 13, três virtudes que não passam. Amém? Segundo, vamos aqui, Tito capítulo 1, versículo 2, diz assim: acerca da esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus preparou Jesus antes dos tempos do século. Não pode mentir. É o Deus verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Nessa esperança de vida eterna, depois da ressurreição, a glorificação, a última palavra das 5 principais que está mencionada na fé dos eleitos, em Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Porque aquele que nos viu de antemão também nos chamou. E os que nos chamam, aquele que nos chama, ele também nos predestina. E aquele que nos predestina, ele nos justifica. E ele nos justificando, ele nos glorifica. Amém? Veja outro texto, Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, nosso próprio exemplo de renúncia à impiedade e às paixões do desejo
deste mundo, nos leva a guardar a bendita esperança do arrebatamento da igreja. O aparecimento em glória de nosso Senhor Jesus será primeiro para a igreja na ocasião da nossa reunião com Ele. Tito 3, versículo 7. Para que, tendo justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros da esperança da vida eterna. Sempre está relacionado à eternidade. Amém? Sua fé está com base nas Escrituras, sempre está relacionado à eternidade. Nunca na terra, nunca ficar rico, nunca ter casa, nunca ter isso, nunca, não. Está firmada nas coisas eternas de Deus. Por exemplo, Moisés firmou a sua esperança na vida eterna. Abraão firmou a sua esperança na vida eterna. Moisés saiu do Egito para ver seu povo, ver seus irmãos, e disse, é melhor viver esse restinho de tempo que eu tenho com o meu povo do que viver no palácio de Faraó. Porque se eu vivo no palácio de Faraó, lá tem o gozo do pecado. Mas se eu vou para a casa dos meus irmãos, estou seguro de que lá tem Deus e a sua promessa eterna. A glorificação e a justificação se diferenciam da seguinte forma. Justificação é uma doutrina vivida no mundo dos viventes. Como somos justificados mediante a fé, a graça e o sangue de Cristo, é uma bênção para os dias da nossa vida, mas a glorificação é a confirmação de que aquilo que foi conhecido e chamado alcançou a glória. Justificação é o ato de assumir a verdadeira posição mediante a graça, mediante a fé e mediante o sangue de Jesus. Veja Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque sabemos que a criação ficou sujeita à vaidade. Isto está na nossa leitura bíblica em classe. É só ler a partir, veja aí, capítulo 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou. Amém? Então, por causa do pecado, a terra não chegou a dar à luz pela palavra dita. Se nós lermos Gênesis, capítulo 1, nós temos Deus dizendo que criou, mas vai ser realizado no capítulo 2. E nós temos uma esperança de Deus, uma fé de Deus no capítulo 1 de Gênesis e a realização dessa esperança no capítulo 2. Parece que tudo está sendo feito no capítulo 1, mas é concretizado a realidade da esperança no capítulo 2 de Gênesis. Ela ainda estava vivendo a terra, a sua gestação da palavra, lá no livro de Gênesis. Ela está com dores de parto até agora, a fim de dar luz segundo a palavra que lhe foi dada. Nós ainda não temos uma natureza como deveria ser, segundo aquilo que o Criador disse que deveria brotar, nascer, aparecer e ser. A criação aguarda até hoje o aparecimento da glória de Deus. Amém? Os filhos de Deus sendo brotados pela ressurreição e glória. O pecado atrasou o nascimento espiritual da ressurreição dos filhos de Deus. O pecado fez que a criação ficasse aguardando algo. Ok? Veja aí versículo 21. Na esperança de que também a própria criação será libertada do poder da escravidão e da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Deus tem dado promessa e o crente tem a esperança da realização da promessa, que é a libertação gloriosa dos filhos de Deus. Os filhos de Deus passam por essa terra e morrem, mas quando saem dessa terra e é ressuscitado, glorificado, eles estão com a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Quando o homem pecou, entregou nas mãos do inimigo a posse da terra. Ele entregou a alma e o corpo. Este versículo fala da possessão do parente remidor, quando ele vier com seu exército para desapossar Satanás definitivamente da terra e romper os selos da Escritura. Apocalipse 5 e 1 até o capítulo 6, versículo 3. Então os filhos terão liberdade, porque essa liberdade foi abortada no livro de Gênesis, por causa do pecado. As dores de parto da criação aumentam nos últimos dias.
ela está avisando que o parto está chegando. O parto da natureza está chegando. Anuncia a chegada da verdadeira criação de Deus, segundo a palavra que ele comandou em Gênesis capítulo 1. Ainda nós não temos a realidade nesta criação desde o livro de Gênesis. Então, se nós lermos Gênesis 1, Gênesis 2, não tem pecado. O pecado começa no Gênesis 3. E o pecado vai em toda a Bíblia, nos homens, pelos homens, e vai até lá o finalzinho do Apocalipse. E os últimos capítulos finais, os últimos 2 capítulos finais, mostra que também já não há mais o pecado. Glória a Deus. Então o homem poderia ter dado basta se ele tivesse obedecido. E nós não teríamos toda essa trajetória de pecado e de morte. E a Bíblia estaria no nosso coração, porque é a palavra de Deus desde o início. Não com a história de pecado, mas com a vontade de Deus sobre a terra e sobre os homens. Como vencer as aflições desse tempo? Aplicando-se à justiça de Cristo, aceitando a imputação da justiça dele em nós. Isto é, ele sofreu em nosso lugar para que reinássemos em vida. Como acontece isso na prática? Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são pessoas, são anjos, são espíritos malignos, enfim. Essas pessoas estão nos vendo. Deixemos todo o embaraço, negócios vãos, o peso que atrapalha a nossa carreira, o pecado. Deixemos esse pecado que tão de perto nos assedia, pela cobiça em nossos instintos, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, como atletas, segundo Timóteo 2:5. Fitando os olhos em Jesus, o técnico vencedor, autor e consumador da nossa fé, aquele que cumpriu a lei e venceu a morte, o qual pelo gozo que estava proposto, o prêmio, a ressurreição dos mortos, o Pai garantiu, se cumprir a lei, ressuscita dos mortos. Suportou a cruz, desprezando a ignomia, vergonha da sua paixão. Hoje ele está sentado à direita de Deus, no trono de Deus, e está como exemplo para nós não desanimar e nem desfalecer no ânimo de nossa alma. Glória a Deus. Porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são aptas para se equiparar com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Romanos 8, versículo 18. Veja aí, porque para mim tenho por certo, porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Amém? Então veja o que nós vamos herdar. Amém? O reino, a glória e o poder. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, aprendemos bastante sobre a esperança e nós vamos estudar a última aula. Essa aula promete, viu? Não falte, terá com certeza o final de trimestre nas classes, mas você estude essa aula, viu? Não deixe para depois, ok? Sei que no final de trimestre as pessoas ensinam pouco, né? Por causa da confraternização. Mas aprenda esta 13ª aula, finalizando a cidade celestial. Esta aula aqui você não pode perder, amém? A paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.